As zonas úmidas formadas por ecossistemas marinhos e costeiros são importantes aliados para os desafios referentes às mudanças climáticas. Os manguezais, no contexto das mudanças climáticas, são considerados os sentinelas do mar, porque eles respondem às variações do nível do mar, respondem diretamente. Os manguezais contribuem com a renovação do oxigênio. Hoje, todo mundo, vocês conhecem, sabem o que é o mercado de carbono, que as plantas absorvem carbono e isso hoje tem um valor muito importante no mercado mundial, no mercado do carbono. Recentemente saiu publicado na Science, na Nature, que os manguezais produzem mais carbono, conseguem acumular e produzir mais carbono que a própria floresta amazônica. Conhecidos como carbono azul, os ecossistemas marinhos podem armazenar até 50 vezes mais carbono que as florestas. Isso é muito importante no nosso país porque o Brasil, ele é o segundo maior país em termos de área de manguezal do mundo. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a questão da mitigação dos impactos climáticos global. Além de contribuir com a melhoria da qualidade de vida, o manguezal serve como um grande filtro biológico. Tudo que vem com as águas da maré e dos rios é absorvido. O manguezal controla enchentes, ele funciona como uma esponja. Quando a maré vem, o manguezal enche, engorda, como uma esponja quando você está tomando banho, Então ele fica todo inchado, E depois ele vai soltando essa água devagarinho. Então ele controla as enchentes, ele não causa as enchentes. Outra coisa, ele filtra, toda a matéria que vem fica parada nas raízes, então ele purifica a água. Os esgotos, os metais, tudo passa pelos manguezais e vai ficando nos manguezais. Então eles são os melhores filtros biológicos que existem. A zona costeira que está provida de manguezais, ela tem também o benefício da existência desses manguezais que conseguem reter e filtrar parte da poluição da própria cidade. Não havendo tratamento de esgoto em algumas regiões, os próprios coliformes são destruídos, a matéria orgânica ela é fixada nos sedimentos, os metais também são fixados pelos tecidos vegetais e dessa forma não chegam tão abundantemente aos recursos vivos das baías, que é onde os manguezais se desenvolvem. Florianópolis é formada por 5 áreas de manguezais, entre elas o manguezal de Ratones, que faz parte da Estação Ecológica dos Carijós. Bom, é importante a gente preservar, primeiro porque esses ambientes, essas estações, as unidades de conservação foram criadas pela ameaça que esses ecossistemas estavam tendo, Então aqui mesmo no Rio Ratones, mais de 60% do manguezal foi destruído já historicamente, E esse é um número que acontece no mundo inteiro. No Brasil, os manguezais estão sendo aterrados, seja para construção civil, seja para outras atividades como a criação de camarão. Mas a maior ameaça hoje aos manguezais do Brasil foi essa nova aprovação, essa aprovação do novo Código Florestal, que liberou entre 10% e 35% das áreas posteriores ao ecossistema manguezal, que fazem parte do ecossistema manguezal, que são os apicuns ou os salgados. Então essas planícies podem ser utilizadas hoje pelo novo Código Florestal em até 35% da sua área total. Então a criação das unidades de conservação garante um esforço maior de vigilância e controle nessas áreas. Apesar de ser uma área de preservação permanente pelo Código Florestal, então já não é permitida a ocupação. Mas se não tiver um controle efetivo sobre essas áreas, elas acabam sendo ocupadas irregularmente. No começo deste ano, uma obra foi demolida na Praia da Daniela, em Florianópolis, por ser construída dentro de uma área de proteção. Essa área aqui, onde a gente se encontra, fica no interior da Estação Ecológica de Carijós. Ela foi ilegalmente ocupada, foi aterrada, iniciou-se a construção de uma casa, uma edificação.
onde então a pessoa responsável foi autuada, né, o infrator, foi mandado parar a obra, ele continuou fazendo a obra, descumpriu o embargo, foi multado, né, por aterrar manguezal, construir sem licença e descumprimento do embargo, e mesmo assim continuou a obra, então fazendo com que nós aplicássemos a medida cautelar de demolição. Então tivemos que demolir a edificação, já que ele não demoliu, para impedir então que se instalasse definitivamente a casa aqui em cima do manguezal. Aos poucos, o local vai se recuperando naturalmente e já é possível ver o mangue reconquistando o seu espaço. Então, depois que foi demolida a casa e retirado o aterro, iniciou-se a recuperação do manguezal. A gente teve uma assistência técnica, né, do pesquisador André Rovai, onde então a gente nivelou o manguezal no mesmo nível do manguezal, nivelou o terreno, né, no mesmo nível que estava o manguezal do lado. E aí, naturalmente, as mudas, né, as sementes do manguezal começaram a ocupar essa área que estava degradada. Nessa situação, o plantio ele só é recomendado se você não tem nenhuma fonte de sementes, de propágulos próxima àquela área. Isso é inclusive descrito na literatura como a síndrome do propágulo. Então, se você tem áreas detonadas, próximas e que não vão conseguir servir de fontes de aporte de sementes, aí sim, depois de você preparar todo o ambiente físico e ter certeza que aquele ambiente físico está estável ao longo de um tempo, aí sim você poderia interceder pela forma do plantio. Mas veja que é o último passo recomendado numa metodologia de recuperação de manguezais. O mais importante é devolver o fluxo ao ecossistema. A seguir, vamos conhecer o manejo sustentável numa reserva extrativista.